saudar, presidente, Vossa Excelência, que tem conduzido brilhantemente os nossos trabalhos aqui nessa casa. Quero saudar o deputado Chico Machado, que também foi de forma muito competente, coordenou os trabalhos da comissão instalada nessa casa. Quero parabenizar o deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, por ter feito a inscrição, ter feito a solicitação da instalação dessa comissão tão importante nessa conjuntura do nosso Estado. E parabenizar também a todos os deputados que brilhantemente trabalharam na Comissão de Fiscalização, uma proposição feita pelo nosso mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É muito triste nós vivenciarmos essa votação hoje, num dia histórico, que faz parte da história e marca a história política fluminense no Estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos o quanto defendemos não só a garantia de direitos, e, aliás, Vossa Excelência, presidente André Siciliano, é da Baixada Fluminense, como eu, sabemos o quanto devemos brigar e lutar pelo desenvolvimento, não só do nosso Estado, mas principalmente da garantia de direitos, da nossa cidadania, da ocupação dos territórios das nossas favelas, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste e de toda a nossa periferia. Eu gostaria de ser bem fiel ao propósito da nossa posição no partido. Nosso partido, e aí eu tenho muito orgulho de dizer que sou da bancada do PT, juntamente com o presidente André Siciliano e com o deputado Valdec, que me antecedeu nessa fala, dizer que nós sempre tivemos uma posição do lado oposto a esse governo. Então, pela primeira vez na história da política fluminense, vamos votar o impeachment de um governador. E não me sinto feliz em fazer isso hoje, muito embora meu partido, nós sempre tivemos uma posição de oposição a esse governo. Estamos em um ano eleitoral, um ano difícil, e poderia aqui agir como os falsos moralistas que durante o impeachment da presidente Dilma, eu não poderia deixar de falar disso, de relembrar, poderia falar que é pela minha família, pelo meu estado, pela minha cidade de Maricá, que, aliás, é a cidade, um município que tem desenvolvido os maiores projetos de inclusão e tem sido referência internacional hoje no combate ao Covid-19. Então, poderia falar sobre o meu prefeito, Fabiano Horta, pelas políticas públicas que desenvolvemos em busca de holofotes aqui nesse momento. Mas voto hoje com tristeza, porque dói, presidente, dói, meu amigo André Siciliano, ver o nosso país sendo destruído da maneira que está, vendo o nosso Estado com tantas famílias, mais de 17 mil óbitos, com tantas famílias sofrendo por tantas perdas no nosso Estado. Mas voto hoje triste, não pelo governador em si ou pelo governo, a quem se atribui a participação em esquemas de corrupção, bem relatado na nossa comissão, conduzido pelo nosso relator, Rodrigo Bartolá. Mais triste pela situação em que se encontra o Estado e o nosso povo fluminense. Há menos de 2 anos, o excelentíssimo senhor governador Wilson Witson era um ilustre desconhecido, um juiz antes de ser político. Foi eleito a reboque de uma suposta luta contra a corrupção. O governador foi eleito tendo por base um discurso moralista e da negação da política. Ele surpreendeu, se apresentando como grande novidade, como vimos no processo eleitoral passado, mas sabemos que era apenas uma retórica. Na verdade, o governador se elegeu como uma nova fachada para representar os velhos interesses de grupos que sugam o Estado do Rio de Janeiro há décadas. Longe de romper com tais esquemas, os dados do processo demonstram que são fortes os indícios de que ele seria mais um elo dessa corrente, bem relatado nas falas de todos os deputados que me antecederam. O senhor governador Wilson Witson se mostrou um completo despreparado para governar o nosso Estado. E está aí o processo que a gente vivencia hoje. Teve para se eleger o apoio de outros despreparados, o próprio presidente Bolsonaro e a sua família, mas que tão logo foi eleito, rompeu com eles. Deslumbrado e arrogante, na verdade, o governador se esqueceu de governar para se lançar candidato a presidente, caindo num completo isolamento político. Quero lembrar que a eleição de pessoas tão despreparadas assim em todo o nosso Estado não aconteceu por acaso. E hoje eu assisti uma live do grande ator, amigo nosso, companheiro de esquerda, o artista Zé de Abreu, em que ele falava indignado sobre o papel da imprensa, o papel de quem queria eleger centro-direita com Alckmin no poder e acabou elegendo essa monstruosidade, um ser criminoso que está destruindo o nosso país. E com essas pessoas despreparadas,
nós produzimos hoje, na atual situação fluminense e do Brasil, tendo como origem o golpe de Estado, e eu não posso deixar de relembrar da nossa presidenta, a senhora Dilma Rousseff, esse processo contra uma cidadã que não tinha mancha de corrupção, abriu a porteira para a eleição desse tipo de candidatos que se apresentaram como os salvadores da pátria, o caso atual do nosso atual governo aqui no Estado e no país. O resultado disso já sabemos. Em âmbito nacional, é o que a gente tem visto hoje, nossas matas queimando, nossos animais, né, caindo em extinção, dor sofrível, os preços dos alimentos disparando, o número de mortos pela Covid nas alturas, o desemprego aumentando e o Brasil entrando novamente no mapa da fome, em que o nosso presidente Lula conseguiu, bravamente, com muita competência, tirar o Brasil do mapa da fome. Infelizmente, o caos se instalou em nosso Estado e dói. Dói, presidente André Siciliano, dói ver nosso país sendo destruído dessa forma, dói na alma do nosso povo fluminense ver o sofrimento de tantas famílias. Não bastasse ser um absurdo em si mesmo esse mau uso dos recursos públicos que estamos vendo agora, a olhos vistos, os atos atribuídos ao governador são mais ainda condenáveis quando se tratam de recursos destinados ao combate de um vírus que muitas vidas tirou hoje, de uma pandemia que leva muitos entes queridos de suas famílias. Lembramos que os fatos aqui narrados não encontram similaridade com o golpe do impeachment de 2016, claro. Ali restou claro não ter havido qualquer desvio de recurso público. Naquele episódio, em 2016, houve uso político das chamadas pedaladas fiscais, não dá para a gente esquecer disso, com o intuito de dar uma roupagem de legalidade a um golpe contra a democracia. Aliás, a ex-presidenta foi inocentada também disso. Por isso, sempre destacamos que se tratou de um golpe. E hoje a nossa casa, presidente, garante o direito de defesa e garante essa soberania democrática. O governador Wilson Witzel foi eleito. Nós precisamos, com muita atenção, muito cuidado, fazer toda essa análise, como disse o deputado Valdec, com muita atenção e lentamente. A situação do Rio é diferente hoje. São muitas e graves as acusações. O relatório do deputado Rodrigo Bacelar lançou luz sobre todos nós, muito bom, parabéns ao deputado, sobre vários atos reprováveis praticados pelo senhor governador Witzel, inclusive envolvendo a sua família. A situação do Rio é triste e estamos em luto. No momento que o mundo enfrenta uma crise sanitária ímpar, tenhamos no comando hoje do nosso Estado um governador que demonstrou sua incapacidade para governar. Não tem mais o que dizer, mas mais do que isso, ele traiu os anseios de quem o elegeu. Eu não votei no governador Wilson Witzel, mas ele hoje trai os seus eleitores e a sua roupagem de campanha, que foi travestida pela chamada nova política, que acabou levando o gato por lebre, tendo seus sonhos frustrados. Então, não precisamos de um governador assim, viu, presidente, a todos os deputados que aqui acompanham esse processo hoje com muita amargura. Não precisamos de um governador que olhe, aí tem a bancada do PSOL, a bancada de todos os deputados, a bancada do PDT, bancada aí de esquerda, em que a gente sofre vendo essa falta de política de segurança pública no nosso Estado, em que um governador olha para as nossas favelas, para as nossas comunidades, para a nossa Baixada Fluminense, para a nossa Zona Oeste, onde moram famílias de trabalhadores e olha a nossa população como bandidos. É inaceitável isso. Então, precisamos olhar para o nosso Estado hoje e estamos em luto, não só pelos 17.798 óbitos que tivemos aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas pela esperança que o povo hoje carrega sobre todos nós que vamos eleger e votar num processo de futuro para o Estado, de reconstrução para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, quero saudar a todos os telespectadores da TV Alerj e a todos os deputados que aqui hoje se encontram. Próximo.